Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Sejam bem-vindos à nossa transmissão do nosso encontro de louvor, adoração e oração ao Senhor. Nosso encontro, mesmo à distância, estamos unidos e ligados na mesma fé. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos ler a sua palavra, vamos cantar, vamos exaltar. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Hoje nós estamos aí inaugurando a nova plataforma de transmissão e nós vamos estar juntos aqui nesse período. Então, seja bem-vindo. Se você quiser compartilhar o link aí da página do Face da Igreja Maranata, convidar alguém, curtir, comentar. Seja bem-vindo. Vamos adorar o Senhor nesse dia que o Senhor fez, que o Senhor preparou. Eu quero começar lendo o Salmo 104. O Salmo 104 já foi chamado de o Pentecostes da criação, né? Que fala da ação de Deus e do Espírito Santo na criação, na natureza. A natureza é um dos presentes de Deus para nós, né? Os antigos diziam que Deus tem dois livros: o livro da revelação especial, que é a Bíblia, e o livro da revelação natural, que é a criação, que mostra a ação de Deus, a graça e o poder de Deus. Então, o Salmo 104 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Pusestes as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm para os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto dela tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quando a cegonha, a sua casa nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas, o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho, para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Amém. Salmo 104, é lindo esse salmo, é lindo, 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 maravilhoso. Fala de toda a criação, das aves do céu, das árvores do campo, dos leões, dos ribeiros de água, dos vales, dos açudes, da chuva, do trovão. Louvado seja o Senhor. Que variedade, que impressionante variedade o Senhor fez à criação. Eu queria convidar você para orar agradecendo a Deus. Eu ouvi um pregador uma vez falando que tudo na natureza glorifica a Deus.
tudo monta uma orquestra de louvor e que nós, os seres humanos, devemos entrar juntos nesse louvor. Então, comece esse domingo, essa manhã, louvando ao Senhor. Feche os seus olhos, ore comigo. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, porque tu és grande, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és o Criador. Que variedade nas tuas obras, que beleza, que, que coisas lindas o Senhor criou. Nós te agradecemos por tua criação, pelo céu, pelo sol, pela lua, pelo ar, pelo vento, pelo frio. Nós te louvamos por tua bondade, por tua graça, e junto com toda a criação, com os pássaros que cantam, com as árvores que oxigenam o mundo, nós queremos te adorar, te exaltar, te bendizer, que esse dia seja cheio de louvores, que o nosso coração, a nossa alma, seja tomado de uma profunda gratidão, que os nossos olhos enxerguem as grandes obras do Senhor e que os nossos lábios cantem louvores ao teu nome. Ó Pai amado, enche cada coração com a tua presença e ouve e recebe o nosso culto, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje nós estamos juntos. Eu vou convidar o Carlinhos e ele vai entrar para louvar a Deus conosco nessa hora. E eu vou sair, ele vai nos dirigir em canções, louvor e adoração. E daqui a pouco eu volto com a palavra do Senhor. Bom dia, Carlinhos, seja bem-vindo. Bom dia, pastor. Vamos adorar o Senhor nessa hora, nesse dia. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus pela tecnologia, né? Que nos permite isso. E te convido a adorar a Deus comigo, através desse cântico, porque ele expressa aquilo que o pastor acabou de dizer sobre a criação, né? Pode ser que você não conheça esse cântico, mas convido você a orar e a declarar isso comigo no nome de Jesus. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu seu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Jesus, cedo de manhã, tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e dos céus. Aleluia ao Senhor da terra e dos céus. Aleluia ao Senhor da terra e dos céus.
Jesus. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo. Deus acima do que podemos ver. Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e dos céus, Senhor da terra e dos céus. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. São as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois nos Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Teu nome é santo, Senhor. Teu nome é santo, Deus. Teu nome, Senhor. Teu nome é como mel que
escorre dos meus lábios. Teu espírito é como água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo. Jesus, Jesus, Santo e ungido, Jesus, 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 ressuscitou e há de vir. Jesus, seu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu espírito é como água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo. Seu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu espírito é como água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo. Sim, eu te amo. Jesus, Jesus, Santo e ungido, Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos toda ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus, eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração.
Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo e vida no futuro já podemos alcançar. Amém, é nisso que nós cremos. Eu queria orar neste momento, antes de passar para o pastor, para que tudo isso que a gente também cantou, que o Senhor tenha recebido isso como uma adoração sincera do meu, do teu coração. Deus, obrigado. Nós cremos em tudo isso que nós cantamos, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é o Senhor da criação, que o Senhor é o Rei das nações. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem um nome acima de todos os nomes, ó Pai. E que o Senhor é o nosso amigo, em quem nós podemos confiar. Deus, nós cremos nisso. Então, Pai, no nome de Jesus, que isso seja guardado em nosso coração. Que a gente não se esqueça, Pai, das tuas promessas e de quem o Senhor é em nós e para nós. Deus. Abençoe esse momento agora da mensagem, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou, Pai, nessa manhã. No nome de Jesus, Deus. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. O pastor Gelson vai entrar para falar conosco. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, estávamos louvando, cantando aí com Carlinhos, agora nós estamos juntos, né, à distância, não precisa sair, a gente continua junto aqui, louvando a Deus, adorando, quão bondoso amigo é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero trazer uma reflexão, uma palavra de Deus para você, para mim, baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Como será a igreja do futuro? Muitos têm estudado, falado, escrito sobre o mundo pós-pandemia. Como será o mundo depois dessa pandemia? E como será a igreja? Né? Então, a gente não é futurólogo para ficar prevendo o futuro, mas baseado no início da igreja, que é o livro de Atos, nós podemos ter uma compreensão ampla de como a igreja pode enfrentar esse tempo e como a igreja vai prevalecer nesse tempo. Então, eu quero fazer uma reflexão na grande transição da igreja. No início, lá em Atos, a igreja tem uma grande transição, que ela passou de um grupo local, nacional, um grupo judeu, para se tornar uma fé universal. E o livro de Atos mostra como isso aconteceu. E nessa mudança, a gente entende as características da igreja de Jesus, como ela será, como ela deve ser, como ela deve enfrentar esses tempos incertos de confusão. Então, vamos fazer um exercício aqui hoje, e isso que se aplica para a igreja, se aplica para mim, para você, que somos membros da igreja, membros do corpo de Cristo, tá bom? Então, a igreja do futuro, Atos capítulo 8, eu vou ler para você, eu quero dar 3 características apenas, que eu não quero me prolongar muito, que isso aqui é um assunto vasto, amplo, eu quero ser bem direto aqui na minha palavra nessa manhã, então eu quero convidar você a ler Atos capítulo 8, e eu vou aqui abordar a primeira característica da igreja, e essa é a característica da igreja do futuro. A igreja do futuro não pode perder isso aqui, e às vezes igrejas locais, existem igrejas locais, denominacionais, existe a igreja, que é a igreja invisível, a igreja de Jesus Cristo, I maiúsculo e I minúsculo. Então, igrejas com I minúsculo,
elas às vezes acabam, morrem, mas a igreja com I maiúsculo, essa é invencível, essa é a igreja de Jesus. Então, essa característica da igreja de Jesus que está aqui, nós precisamos aprender. Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Há pouco tempo eu fiz uma pregação sobre esse texto, eu não vou repetir a pregação, mas à luz desse texto eu quero apontar a primeira característica da igreja do futuro, que a igreja do passado teve, a igreja do futuro tem que ter e tem que manter. A igreja de Jesus, ela consegue se adaptar às mudanças e consegue usar as mudanças a seu favor. É como um barco que vem o vento contrário para destruir a embarcação, e o vento Deus usa para impulsionar o barco, para que o barco vá mais rápido, mais longe, alcance o seu destino. A igreja de Jerusalém deveria ir para a Judéia e Samaria pregar o evangelho, e ela não tinha ido. Por isso, Deus permitiu que se levantasse uma grande perseguição contra a igreja. Mataram Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado, morto, e diz, nesse mesmo dia que matou, levantou-se grande perseguição. E aqueles cristãos que eram de Jerusalém tiveram que se espalhar, é o que se chama o termo, a diáspora, a dispersão. Eles se espalharam pelas regiões ali, pelas regiões da Judéia e Samaria. Eles não tinham ido, a perseguição, uau, jogou, lançou, impulsionou aqueles discípulos para essas regiões. E eles foram. Uma mudança inesperada, abrupta, rápida. Uma mudança da hora para outra. Eles tiveram que mudar. Agora, nessa mudança, os cristãos não ficaram parados, presos a Jerusalém, presos ao templo, presos à sua comunidade de origem. Ah, igreja boa era de Jerusalém. Lá nós tínhamos todos os apóstolos para nos abençoar, para nos pregar a palavra, para nos dirigir. Nós tínhamos Pedro, Tiago, João, nós tínhamos todos eles ali, próximos de nós, contando as maravilhas de Jesus, cheios do poder. Agora nós tivemos que mudar de cidade, mudar tudo, toda a vida, toda a organização da vida, a comunidade, esse povo teve que mudar. Eles foram obrigados a mudar. Agora, a mudança, em vez de paralisar a igreja, de bloquear a igreja, de estagnar a igreja, a mudança fez a igreja se espalhar, o evangelho se espalhou. Versículo 4 de Atos 8. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A perseguição impulsionou, o vento contrário foi o vento que levou a expansão do evangelho para as regiões da Judéia e Samaria. E mais na frente, em Atos 11, eu vou ler aqui, Atos 11, foi para outros lugares do mundo. A igreja, ela sempre tem essa capacidade espiritual de se adaptar às mudanças e usar as mudanças a seu favor. Usar as mudanças a seu favor. Essa é a primeira característica. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não gostamos de mudança. Eu não gosto de mudança. Nem de mudança de casa, mudança de lugar, mudança de cidade. Mudar.
Nós não gostamos de mudança. Nós somos pessoas que nós trabalhamos para manter uma rotina, hábitos. Nós somos seres de hábitos. Nós mantemos os mesmos hábitos. Nós queremos que a nossa vida seja planejada, organizada, previsível. Previsível. Eu não gosto de imprevistos. Eu não gosto de ter que mudar coisas que eu tinha planejado, organizado, estabelecido. Eu não gosto. E, mais ainda, isso é natural do ser humano. Quando a gente vai para uma igreja, e a gente está lá numa igreja, uma igreja organizada, a igreja também nos proporciona esse senso de segurança e de estabilidade. Nós gostamos daquelas coisas já estáveis, já sabemos, é tudo no mesmo horário, no mesmo dia, tem o horário de começar, o horário de acabar. Nós somos assim. Então, a vida nos faz mudar. A história muda. Situações, circunstâncias, governos, economias, epidemias provocam mudanças. Essa mudança que aconteceu aqui na igreja de Jerusalém, a primeira igreja cristã, fez com que os cristãos tivessem que mudar. Imagine você, de repente você tem que mudar da sua casa, mudar da sua cidade, mudar da sua igreja, perder o círculo de amigos que você tem ali, perder tudo e ser elevado para ir para outra cidade, talvez uma cidade que você nem goste de morar. Você chega lá, fica lá e agora veja bem qual é a reação natural e comum nossa. É a gente falar assim, igreja boa era a igreja de Jerusalém. Não vou mais pregar, não vou mais fazer o que Deus quer. Lá que era bom, lá que era bom, lá que era bom. Mas os discípulos iniciais, os discípulos de Atos, para onde eles foram, eles pregaram a palavra. Para onde eles foram, eles pregaram a palavra. Eles anunciaram o evangelho em todas as regiões da Judéia e Samaria. Eles não se entregaram àquela rigidez, àquela estabilidade. Se não for do meu jeito, eu não sirvo. Se não for naquela igreja, daquele jeito, eu não vou fazer mais nada. Não, não, não. Eles foram. Então, a igreja de Jesus, historicamente, ela tem esse poder espiritual. E algumas igrejas se adaptam às mudanças e outras não. Pessoas que se conseguem se adaptar mais fácil e mais rápido em todas as áreas, profissional, familiar, relacional, pessoas que fazem isso, elas conseguem progredir mais facilmente. Pessoas que já são mais fechadas, mais inflexíveis, que são refratárias a todo tipo de mudança, elas já não conseguem progredir. Então, historicamente, nas variadas, a igreja cristã já passou por várias experiências, várias perseguições, vários tipos, e ela tem esse poder inerente espiritual no DNA da igreja de Jesus de se adaptar às mudanças, se adaptar sem se amoldar. Isso é importante. Uma coisa é você se adaptar àquele contexto de vida e continuar pregando e fazendo a obra de Jesus. Outra coisa é você ser amoldado, entrar no molde, ser cooptado pelas mudanças do mundo. A igreja, às vezes, foi amoldada, cooptada, mas a igreja de Jesus, que vai influenciar as próximas gerações, é uma igreja que tem que adaptar sem se amoldar, contextualizar e influenciar, mudar de lugar, mas não mudar a essência, que é o evangelho e a pregação do evangelho. Jesus fez isso.
Então, eu pergunto para você, como é a sua capacidade de adaptação? Como é que você consegue lidar com a mudança abrupta, inesperada? Como é que você consegue? Como é que a gente lida com isso? Aí veja, nós estamos aí passando por uma transição. Essa pandemia vai causar mudanças. E pelo menos duas áreas assim já mudou drasticamente. Duas áreas que a Igreja de Jesus faz parte dessas duas áreas, que é a área da comunicação e a área da educação. A igreja foi chamada para comunicar o evangelho, pregar o evangelho. Deus é um Deus que fala, que se comunica, que se revela. E a igreja tem essa missão. Então, a comunicação, que é esses métodos que nós estamos usando esses métodos para propagar o evangelho. E a segunda área é a educação. A educação à distância, o ensino à distância, as escolas tendo que adaptar, a igreja também está nessa área da educação, da formação, do ensino. Então, como é que a gente vai usar essas mudanças? Nós vamos ser contrários a ela? Nós vamos ter preconceito, dificuldade, ou nós vamos nos adaptar? Deixa eu usar uma figura aqui. Aqui, em Atos 8, veio uma onda de perseguição à igreja. Tem muitos livros. A primeira onda de perseguição veio contra a igreja, para acabar com a igreja. Sabe o que os discípulos fizeram? Eles surfaram nessa onda. A onda veio do mar, eles surfaram nessa onda. Deus fez com que eles chegassem em outros lugares. As mudanças que estão acontecendo no mundo, elas vão bater forte em você, em mim, vai te derrubar, te lançar por terra, ou você vai surfar essa onda, vai usar essa onda para ir mais longe, para ir maior, mais longe, mais distante, mais rápido. Foi o que Deus fez. Deus usou a perseguição de Herodes para a igreja se espalhar, mas eles tinham essa capacidade, essa habilidade de se adaptar sem se amoldar, de usar a mudança em seu favor, de usar a mudança, de usar a tecnologia, os meios, usar isso que está acontecendo agora. Então, isso serve para a sua vida profissional, familiar, essas mudanças que nós tivemos que fazer nesses últimos dias. Você vai usar essa mudança para fortalecer o seu casamento, para fortalecer os seus vínculos familiares, para desenvolver a sua fé, para ganhar uma nova habilidade, para estudar algo novo, para aprofundar numa área da vida, para aprender uma nova habilidade, uma nova técnica, para se reinventar profissionalmente, para se adaptar e falar assim, eu vou usar essa mudança a meu favor, como a igreja de Atos fez. A igreja do futuro é essa igreja que vai se adaptando. Eu comentava esses dias com alguém que a reforma protestante de Martinho Lutero, Deus ungiu Lutero, Deus capacitou Lutero, Deus levantou aquele homem. Mas veja, Lutero soube usar a tecnologia em favor da reforma. Sem a tecnologia nova, novíssima, que surgia no tempo de Lutero, a reforma não teria crescido e expandido. O meio que Deus usou foi a imprensa inventada por Gutenberg, que aí imprimiu o livro. Surgiu no século XVI, início do século XVI, um pouco antes, final do século XV, começou a surgir a nova tecnologia. Então, a pregação de Lutero, a Bíblia traduzida, o livro como a gente tem hoje, a distribuição maciça dos livros, dos textos que eram impressos, a imprensa, a nova tecnologia espalhou. Lutero usou, adaptou-se àquela tecnologia e surfou na onda da imprensa para espalhar. A igreja do futuro é a igreja que usa as mudanças em seu favor, sem se amoldar, mas usa tudo isso para pregar o evangelho, para aperfeiçoar, crescer, aprofundar. Use esse tempo, use essas mudanças. Peça para Deus, Senhor, não me deixe ser uma pessoa inflexível, não me deixe ser uma pessoa inadaptável, não me deixe ser uma pessoa resistente a mudar. Me ajude a ser moldado pelo Espírito Santo e me adaptar
adaptar a essas novidades, me ajude a aperfeiçoar, aproveitar essas mudanças para crescer espiritualmente, intelectualmente, crescer nos laços familiares, crescer, ganhar uma nova habilidade, expandir o seu cérebro. Às vezes você começa a estudar algo novo, o seu cérebro expande, uma nova habilidade, você está aprendendo outra coisa. Há várias habilidades que a gente pode adquirir e usar a mudança a nosso favor. A igreja do futuro é a igreja que adapta e que surfa nessa onda. Segunda característica, aí Atos 8 inteiro, Atos 9, Atos 10 vai mostrar isso, que eu vou mostrar para você aqui, mas eu vou ler Atos capítulo 11, que é uma sequência aqui do crescimento. Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam, olha, uns foram para a região da Judéia e Samaria, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, saíram de Israel. Lá estavam dentro, saíram de Israel, não anunciando a ninguém a palavra. Eles iam para essas cidades, senão somente aos judeus. Mas nessas cidades gentias, eles pregavam o evangelho só para os judeus. Atos 11 e 19. Mas o versículo 20 tem a grande mudança. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Primeira vez que usou o termo cristão, traduzido pequenos cristos, cristãos. Foi aqui em Antioquia. O que aconteceu? A segunda característica da igreja, a igreja do futuro é a igreja que consegue derrubar as barreiras humanas que nos separam. A igreja que consegue derrubar as barreiras que nós construímos. E a igreja que consegue unir pessoas, promover encontros de pessoas, de seres humanos redimidos. É a igreja que vai derrubando as barreiras que os homens levantam, as barreiras que nos separam, as barreiras que nos dividem. Esse texto aqui mostra que a grande barreira foi rompida, apesar de Atos 10, o Espírito Santo já ter usado Pedro. E Pedro deu um trabalho para romper a barreira de ir na casa de um gentil, de entrar na casa daquele homem que não era judeu. E Pedro tomou um susto quando o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e eles lá foram cheios do Espírito Santo. Pedro tomou um susto. E o livro de Atos vai mostrando desde o Pentecostes, Atos 2, quando o Espírito Santo derrubou a barreira das línguas que separam as pessoas, que dividem as pessoas, que segregam. O Espírito Santo vem e a igreja vai derrubando barreira após barreira, conforme Jesus fez. Barreira racial, barreira social, barreira cultural, barreira de gênero, barreira de todo tipo, as barreiras dos preconceitos que os homens levantam, que separam, que segregam, que distinguem, que classificam, que estratificam, que a gente faz assim, esse é digno, esse não é, vai separando. Conforme Jesus fez, a igreja também vai fazendo, a igreja derruba barreiras. Para o quê? Para unir pessoas. Efésios 2 diz que Jesus veio para derrubar o muro da inimizade, que separava judeus e gentios, e Jesus derrubou o muro e fez a paz, e uniu todos num só corpo, o corpo de Cristo, aleluia. Isso daqui é extraordinário, isso aqui é extraordinário, presta atenção. Existe a igreja de Jesus, existe a igreja institucional dos homens. A igreja de Jesus derruba barreiras. As igrejas humanas criam barreiras.
separam barreiras. Dividem pessoas. Dividem pessoas. Coloca cada um no seu canto. Cria ali um muro de separação. Você lá e eu aqui. Cada um no seu cantinho. Aqui a igreja vai derrubando as barreiras. Eles pregam para os gregos. Os gregos se convertem. Os gregos estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo derrubou a barreira de Saulo, perseguidor, que a igreja tinha preconceito, e o Saulo se converte. Atos 8, o Filipe é levado pelo Espírito Santo para evangelizar, ele sai do avivamento de Samaria, o Espírito Santo leva ele para evangelizar um homem. Esse homem é negro, é africano, é da Etiópia. Esse homem é impuro, ele é impuro, porque a lei de Moisés diz que eunucos são impuros, eles não podem entrar no templo, eles são impuros, porque eles foram castrados, eles são defeituosos. Um eunuco é alguém que é defeituoso, fisicamente falando. E se provavelmente pela história ele foi castrado na sua infância, aquele homem não desenvolveu testosterona. E aí ele não tem uma voz grossa, máscula, porque não desenvolveu testosterona, ele tem até características mais afeminadas. Agora, imagine isso, que o Espírito Santo tira Filipe do avivamento da Samaria para evangelizar um africano que está indo embora sozinho, que é um eunuco, e o Filipe prega para ele, derruba aquela barreira, e o homem se converte. E a primeira igreja cristã da África é iniciada. A igreja, uma das mais antigas da história, a igreja cristã que começou foi na Etiópia. E esse homem é usado, um eunuco, é usado impuro, defeituoso, um homem que foi feito defeituoso desde a sua infância. É o missionário que Deus levanta. Observa como Deus é perito, observa como Deus usa as mulheres, Jesus usa as mulheres no Novo Testamento. Observe isso. A igreja de Jesus é chamada para derrubar barreiras, para unir pessoas no corpo de Cristo, para não gerar segregação. A igreja é uma congregação. Entendeu? Grei é de rebanho. Segregar é separar o rebanho. Congregar é unir o rebanho. A igreja é chamada para unir seres humanos em Jesus Cristo. Estar em Cristo faz da gente um novo tipo de pessoas, um novo tipo de seres humanos. A igreja é um novo tipo de humanidade. É por isso que a igreja não pode promover segregações, preconceitos, barreiras. A igreja não pode fazer isso. A igreja tem que unir pessoas. Nós temos que promover o encontro das pessoas umas com as outras e com Cristo no meio, que nos faz nos unir, nos ajustar, derrubar os preconceitos, as barreiras. A igreja do futuro, a igreja das novas gerações. A igreja das novas gerações tem que ser um instrumento para acabar, nós vamos criando. Nós somos peritos nisso. Salário, cor da pele, classe social, nível cultural, conduta moral, histórico familiar, nós vamos classificando. A igreja vai derrubando. O livro de Atos segue o evangelho de Jesus. Jesus escolhe gente improvável. Jesus usa a samaritana como missionária. A apóstola aos apóstolos, é assim que era Maria Madalena era chamada, aquela mulher endemoniada. Ela é a testemunha da ressurreição e é ela que vai falar para os apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, a enviada aos enviados é Maria Madalena, a pessoa mais improvável, até perante a justiça nos tempos de Jesus, o testemunho de uma mulher não era válido. Não era válido, ainda mais uma mulher como aquela, mas veja como Jesus derrubou as barreiras e nos uniu. Vivemos em tempos horríveis aqui no nosso país. Separação por causa da ideologia política.
por causa do político de estimação, por causa daquele que eu gosto, daquele que você não gosta, e digladiando, brigando, ofendendo, xingando, coisa horrível, coisa horrível, coisa horrível. Essa igreja da briga, essa não será a igreja de Jesus do futuro. A igreja cheia do Espírito, que segrega, que separa, que estigmatiza, que coloca um rótulo na cabeça, esse aqui é disso, esse é daquilo, esse é daquilo, e assim você vai julgando, afastando, discriminando as pessoas. A igreja de Jesus não faz isso. A igreja de Jesus derruba. Ah, Cornélio? O Espírito Santo desce na casa de Cornélio. Pagão, gentil, funcionário do Império Romano, do exército. O Espírito Santo enche ele. E Pedro, e Filipe vai em Samaria, terra dos impuros, sincretizados. E o Espírito Santo vai lá. E a pregação une aquele povo ali, ó. E Antioquia da Síria, uma igreja lá numa cidade cosmopolita, diversificada, misturada, várias raças, culturas, credos. O Espírito Santo é essa cidade. É essa cidade. Então, a igreja do futuro é a igreja que derruba barreiras. Nós construímos barreiras. Nós segregamos as pessoas. Nós diferenciamos e estigmatizamos. Nós colocamos rótulos. Nós desumanizamos pessoas com apelidos pejorativos. Nós fazemos isso. Pastores têm opinião política. Eu tenho opinião política. Eu tenho a minha opinião. Mas eu tenho me encalado. Porque eu pastoreio pessoas, o amor pelas pessoas, pela vocação que o Senhor me deu de pastor, de cuidar de pessoas que têm várias opiniões políticas diferentes. A vocação pastoral, o chamado pastoral, o amor pelas pessoas. Eu não posso criar barreiras que me afaste, que me separe das pessoas. Eu não posso criar barreiras humanas, coisas passageiras que vão bloquear a minha comunhão. A minha comunhão. Eu tenho minhas posições muito bem definidas, muita clareza, mas eu me contenho porque o evangelho e a vocação pastoral que Deus me deu, o chamado que Deus me deu para cuidar de pessoas, para unir pessoas, para aproximar umas das outras, de edificar o corpo de Cristo. Isso é eterno, isso é eterno. Os partidos, ideologias, isso vai acabar. Daqui 10 anos atrás, o Brasil era completamente diferente. 10 anos atrás é totalmente diferente. Daqui 10 anos vai ser tudo diferente. Tudo diferente daqui 10 anos. Mas você sabe que vai continuar o mesmo. Eu vou continuar sendo um discípulo de Jesus e você vai continuar sendo um discípulo de Jesus e sabe o que não muda? O amor eterno de Deus sobre nós. Esse nunca vai mudar. Então, a questão é, a igreja promove encontros, união, congregação. A igreja derruba as barreiras. Já não há mais, Gálatas capítulo 3, verso 28. Agora, já não há nem homem, nem mulher. Nem bárbaro, nem grego, nem judeu. Nem rico, nem pobre. Agora todos são um só em Jesus Cristo. Nós somos a nova humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do futuro é a igreja que promove união, meu irmão, que une as pessoas, que promove encontros, reencontros, reconciliações, que passa por cima dessas coisas pequenas e passageiras e nos une na eternidade da graça de Deus. Essa é a igreja de Jesus. Terceiro e último, eu estou me prolongando, terceiro e último, Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, que é negro, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, irmão de criação de Herodes, o tetrarca e Saulo. Olha aqui a liderança da igreja. Você tem um negro, um africano, você tem um Barnabé, que é lá de Jerusalém,
você tem Manaém, que é da classe alta, foi criado no palácio de Herodes, você tem Saulo, que era um rabino judeu. Você tem uma diversidade aqui, uma diversidade, uma multietnicidade, uma variedade nessa igreja. Olha que coisa linda! A primeira igreja missionária, a base missionária mundial, global da igreja, tem uma diversidade linda. Deus que criou a diversidade. Eu comecei esse culto lendo o Salmo 104, falando da variedade das obras de Deus. A igreja de Jesus tem uma diversidade de pessoas, de cores, de níveis, de raças, de cultura, de língua. A igreja de Jesus é essa variedade maravilhosa, essa diversidade. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A terceira característica da igreja do futuro, ela tem que continuar sendo, mais do que nunca, uma igreja dependente, dirigida, guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Essa igreja que depende do Espírito, que é o Espírito que fala, que orienta, é o Espírito que governa, é o Espírito que dirige os passos, o Espírito Santo. Às vezes a gente fala que o Espírito dirige a nossa vida, mas às vezes o que dirige é a nossa cabeça, é a nossa denominação, é a nossa tradição, é o meu gosto, é como eu quero, é como eu gosto, é a minha organização, é aquilo que eu gosto. Não. A igreja que vai prevalecer, a igreja do futuro, é a igreja que depende do Espírito Santo. Aí eu quero que preste atenção aqui no texto que eu falei agora há pouco, Atos 8. Filipe evangelizou o etíope, ele se batizou e o homem foi embora. E o homem foi embora. Que coisa! Se eu fosse pastor daquele homem, eu falasse: não, fica comigo aqui um tempo que eu vou discipular você. Fica frequentando a igreja um ano, depois você vai para a Etiópia pregar. Não. Ele leu, creu, se converteu, foi batizado e virou missionário. E o Filipe deixou ele ir. Observe isso daqui, nós temos a tendência, líderes, membros da igreja, de querer controlar a igreja, controlar a vida das pessoas. Nós achamos que depende de nós. Eu preciso ensinar para essa pessoa. Eu preciso, e de fato a gente precisa ensinar, mas veja, o etíope, Filipe pregou, ele creu e vai, já virou missionário, o Espírito Santo soprou. Agora veja outra coisa impressionante. Em Atos 6, no problema da igreja lá com as viúvas, eles elegeram diáconos para cuidar daquele problema. E eles vão cuidar das mesas das viúvas. Foi direcionado para a igreja para cuidar das mesas. E entre esses diáconos tinha dois, Estevão e Filipe. Estevão, no capítulo 7, está pregando. A igreja ordenou ele para cuidar das viúvas. Mas no capítulo 7, o Espírito Santo está usando ele para pregar. No capítulo 8, 7, Estevão foi morto. No capítulo 8, Filipe, o outro diácono, é o missionário que vai para Samaria. Nem é apóstolo. A igreja designou ele para uma coisa, mas o Espírito capacitou e direcionou ele para outra. Observe, porque às vezes a igreja pensa, vamos fazer assim, mas o Espírito Santo está fazendo, vamos fazer desse outro jeito. O Espírito Santo está soprando, dirigindo para outro lugar. O Espírito Santo está capacitando. Às vezes a gente pensa, não, vai ser desse jeito, ou a gente quer controlar o Espírito, a gente quer prender o vento. O vento é livre, é soberano, ele sopra, e nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo, a ouvir a sua voz. O que o Espírito Santo quer, veja que em Atos 13, os melhores pastores da igreja. Qual igreja que ia escolher os melhores pastores para sair dela e virar missionário? Nenhuma igreja. Os melhores são Saulo e Barnabé. Eles estão ali na igreja, de repente o Espírito Santo fala: eu quero os dois. Eu quero Saulo e Barnabé para a obra missionária. Às vezes a igreja ia falar assim: não, eles vão ficar aqui com a gente. Nós queremos ele aqui, mas o Espírito Santo levou eles para começar as missões mundiais, levar o evangelho para todo lugar, porque o Espírito que dirige a igreja é o espírito da missão, é o espírito do serviço, é o espírito que prega, servindo eles ao Senhor, jejuando, é o espírito que manda e a igreja obedece, nós somos servos. Irmãos, historicamente, tem dois tipos de igreja. Tem a igreja de Constantino, que ela é apegada ao poder,
ela gosta de mandar, de dominar, de dar ordens. É a igreja que tira Jesus do lugar e assume a sua denominação, a sua tradição, o seu poder. Essa é a igreja dos homens, essa é a igreja de Constantino, essa é a igreja que se vende, essa é a igreja que faz aliança política. Essa é a igreja que os homens que se vendem em torno das benesses dessa terra. Agora, a igreja de Jesus, a igreja do Espírito Santo, é a igreja que serve. A gente não veio para mandar, a gente veio para servir, para testemunhar, para evangelizar, para amar, para anunciar o reino de Deus. A igreja de Jesus, o poder da igreja é o poder do amor. Esse é invencível, esse é indestrutível. É a igreja que abre mão. Pode ir, Saulo, pode ir, Barnabé. Vocês são amados, mas se o Espírito está mandando, pode ir. Pode ir servir, pode ir pregar, pode ir evangelizar. O Espírito manda, eles obedecem, porque é o Espírito do serviço. É aqueles que servem, que amam, que doam. É a igreja que está para servir. A gente serve a cidade, serve a sociedade, serve o mundo. Nós servimos de coração. É a igreja que está aí distribuindo cesta básica, que está distribuindo alimentos, marmitas, socorrendo, consolando, ajudando. É a igreja que, às vezes, nesse momento, nós teríamos direito constitucional de estarmos reunidos todos lá na igreja, de congregar, a Constituição nos dá direito, mas a gente simplesmente abre mão do nosso direito por amor às pessoas, para protegê-las, para servi-las, pensar o bem das pessoas. Abrir mão disso para que cada um esteja bem, protegido desse vírus. A igreja que serve, irmãos. Então, presta atenção, a igreja do Espírito não é a igreja que gosta de status, pompa, ostentação, título. A igreja, homem cheio do Espírito Santo, não é aqueles homens no pedestal, aquele doutor fulano de tal, que tem... Não, a igreja faz igual o seu Senhor, pega a bacia, a toalha, e começa a lavar os pés uns dos outros, e diz, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou o seu Senhor e o seu Mestre. E assim como eu fiz com vocês, eu fiz isso para vos dar o exemplo, para que vocês lavem os pés uns dos outros. É a igreja que serve, é a igreja não do palácio, não do trono humano, é a igreja da bacia e da toalha, para lavar, para servir, para humilhar-se, para abençoar, conforme Jesus. E Deus vai glorificar a igreja quando ele voltar na hora certa. Mas o poder do Espírito Santo está sobre nós para evangelizar, para curar, para servir, para amar, para derrubar barreiras, para se adaptar às mudanças, para soprar sobre nós. O vento da perseguição, o vento transforma o vento do impulso. Do impulso. Para a sua vida, para a minha vida, isso serve para tudo. Você quer melhorar a sua família? Você quer melhorar seus relacionamentos? Comece a servir. Pare de querer mandar nos outros, dar ordem. Eu tenho conversado, às vezes, com casais, eu falo assim, olha, o melhor caminho sempre é da humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, é a primeira virtude. Se humilhe, seja humilde, sirva, ame, sirva. Não fique querendo quem é que manda nessa casa. Esse é o caminho para a desgraça, para a tragédia. A soberba precede a ruína, a altivez, a queda. Isso para o casamento, destrói famílias. O orgulho acaba com relacionamentos e famílias. O caminho é o caminho do espírito, é do serviço, é da humildade, é da bondade, é da gentileza. É para isso que a gente, como é que eu posso servir? Como é que eu posso servir? O que eu posso dar? Como é que eu posso contribuir? É isso que o Espírito Santo nos chama. A igreja do futuro é essa igreja que vai testemunhar para o mundo o amor de Deus e o mundo vai ficar impactado, porque o mundo não conhece isso. O mundo só quer aparecer, ego, fama, celebridade, pá. Aí vem a igreja e fala, não. Que ele cresça, que Jesus cresça e apareça, que eu diminua, que Cristo seja o centro e glorificado, que eu diminua. Essa é a igreja de Jesus do futuro.
que vai se adaptar a essas mudanças, que vai usar esse vento para impulsionar a igreja na comunicação, na educação, nos relacionamentos, aproximando pessoas. A igreja derrubando essas barreiras de esquerda, direita, branco, negro, rico, pobre, homem, mulher. A igreja derrubando essas barreiras, unindo as pessoas igual a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século. Eu quero terminar para você falando sobre isso. No primeiro século da igreja, os cristãos foram chamados de tudo que era nome. Do ano 100, ali, o ano 100 até o ano 300, há muitos relatos históricos. Você pode pesquisar, e muitos deles estão na internet. Há registros. Então, os cristãos eram chamados de ateu. Os cristãos eram chamados de ateu, sabe por quê? Porque os cristãos, eles não tinham templo, nem estátuas, nem imagens. Todo mundo tinha o templo do seu Deus e as imagens e estátuas dos seus deuses, seus ídolos. E para os cristãos, onde é o seu templo? Eu sou o templo. E fala assim, cadê o seu Deus? Ele fala assim, ele é invisível e está aqui no meu coração. Ele habita o céu, a glória dele está em todo lugar, ele está aqui. Então, esses caras são ateus, a gente não vê o templo, não vê, são ateus. E todo mundo tinha vários deuses, e os cristãos tinham um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles eram chamados também, os cristãos eram chamados também de traidores da pátria. Porque no Império Romano, quase toda cerimônia cívica, todas elas estavam ligadas a um deus. Então, participar de cerimônias cívicas era adorar um ídolo. E os cristãos não participavam. Então, eles eram chamados de traidores da pátria. Olha isso. Ateus, traidores da pátria, e eram chamados também às vezes, de cometer canibalismo. Porque os pagãos não entendiam quando os cristãos falavam de comer o pão e beber o cálice. Eles falavam, eles devem fazer algum sacrifício, eles devem comer carne humana, esses cristãos são loucos. Então, os cristãos viam esses boatos, porque eles eram diferentes, tudo que é diferente causa estranheza. Então, eles eram diferentes. E, às vezes, eles eram estigmatizados. Então, existem vários registros de pagãos, de escritores e de próprios cristãos, no primeiro e segundo século, a carta de Ogneto, a carta a Celso, e coisas assim, e eles vão dizer, olha, esses cristãos são muito estranhos, são muito estranhos. Eles são muito estranhos. Eles são iguais a todo mundo, assim, na aparência, mas eles são muito estranhos. Eles se amam. E, além deles amarem os deles, eles também amam os nossos. Quando vem epidemia, peste, fome, eles alimentam as viúvas e os órfãos deles, e eles alimentam os nossos órfãos. Nós que os perseguimos, nós que falamos mal deles, eles vêm e alimentam e servem, eles nos ajudam. Esses cristãos são muito estranhos. Essa é a fé cristã, irmãos. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, aleluia. E essa é a igreja do futuro, é a igreja que ama, é a igreja que serve, é a igreja que derruba as barreiras, é a igreja que se adapta às mudanças, cheias do amor de Deus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nos ajude a sermos Igreja de Jesus, a única, a verdadeira, a invencível, inabalável, aquela que passou e ultrapassou os séculos, que enfrentou perseguições, mortes, epidemias, assassinatos, a igreja que foi perseguida por Nero, Domiciano, a igreja que foi perseguida por tantos homens e passou pelo comunismo, e passou pelo Império Romano, e passou pelo Império Otomano, enfrentou tudo, tudo, tudo. E a igreja de Jesus permanece. Nos ajuda, Senhor, a sermos essa igreja sábia, madura, adaptável sem ser moldável. A igreja que surfa na onda da perseguição, na onda da mudança. A igreja que derruba as barreiras que os homens constroem. E a igreja que une todos em Jesus Cristo, o Senhor. Nos ajuda a dependermos do Espírito Santo,
que o Espírito seja sempre o dono da igreja, que nós possamos ouvir a sua voz e obedecermos e seguirmos o sopro do Espírito de maneira livre, sem amarras organizacionais e institucionais humanas, mas livre, que a igreja ouça a voz do Espírito e siga o vento do Espírito para causar impacto nesse mundo e fazer a diferença. Que a igreja do Espírito seja a igreja serva e a igreja amorosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Carlinhos Falsetti, mais uma vez, vamos louvar a Deus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Em ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, os nossos pedidos, as nossas necessidades, vamos consagrar a nossa vida a Deus nessa hora, vamos orar pelo nosso país, nossa cidade, nosso estado, colocar as nossas intercessões diante do Senhor nessa oração final agora. Oremos. Pai amado, obrigado pelos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, obrigado por esse encontro que é real, apesar de virtual, mas é real, porque nós estamos encontrados na tua presença. Para o Senhor não tem distância. Quando estamos unidos na mesma fé e no mesmo amor, nós todos fazemos parte do corpo de Cristo. E esse culto é aceitável ao Senhor, porque é de coração grato e sincero. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela igreja, obrigado pelo teu grande amor derramado em nossos corações. Obrigado pela esperança, pela fé, pela confiança que o Senhor nos dá. Agora, meu Deus, abençoe todos aqueles que estão enfermos, acamados, em tratamento, que o Senhor os visite, que o Senhor revigore as forças, que o Senhor toque trazendo saúde, que o Senhor abençoe aqueles que estão cuidando de familiares enfermos, idosos, pessoas que estão tendo que lidar com situações muito difíceis, meu Deus. Que o Senhor os socorra, que o Senhor os abrace, que o Senhor renove as forças, em nome de Jesus. Eu oro pelos enlutados, Senhor. Quantas pessoas enlutadas, meu Pai, que precisam das doces consolações do Espírito Santo, que precisam do conforto, que é aquela força espiritual, aquele ânimo sobrenatural para que as pessoas continuem vivendo com fé e coragem, mesmo com a saudade latente no coração, que o Senhor enxugue dos olhos as lágrimas, que o Senhor nos console, nos motive, nos anime, que o Senhor nos encoraje, que nos dê coragem para vivermos essa vida, Senhor, com cabeça erguida, que o Senhor socorra os fracos, os solitários, os abatidos, que o Senhor continue abençoando as igrejas de Jesus, para que elas continuem alimentando os famintos, levando alimento físico e o alimento da alma, o pão celestial. Que o Senhor fortaleça os pastores, os líderes, para que eles sejam sensíveis ao Espírito Santo, para que eles sejam obedientes ao Espírito Santo, para que a igreja seja visitada pelo poder do Espírito, trazendo algo novo. Que essa onda, Senhor, dessa pandemia seja transformada numa onda que vai impulsionar o crescimento da igreja, a propagação do evangelho e a união dos crentes. Liberta-nos, ó Deus, dos orgulhos, dos preconceitos, das barreiras que nos separam. Lava os nossos olhos para que a gente possa olhar para as outras pessoas com os olhos de Cristo, para que a gente possa olhar para as pessoas com os olhos de Cristo e enxergue as feridas e dores que cada um carrega na alma e que nós sejamos os instrumentos da cura, da bênção e da graça do Senhor. Faz isso, ó Deus, nessa manhã, nesse dia. Abençoe o domingo dos meus irmãos e irmãs. Que seja um domingo leve, alegre, cheio da paz, cheio da presença de Cristo. Que haja união, que haja graça, que haja amor em cada casa. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Que nos ensine a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. À noite, às 19 horas, eu e o Carlinhos e mais os irmãos lá estaremos louvando e pregando o culto lá do templo. Vamos transmitir o culto lá do templo às 19 horas. Convide outras pessoas, curta, compartilha a palavra de Deus, os louvores, convide mais pessoas para assistir o culto com você, para servirmos a Deus e adorarmos a Deus juntos hoje, às 19 horas, tá bom? Convide alguém. E agora, com essa plataforma nova que a gente aprendeu a usar, que eu aprendi a usar, eu quero convidar você, se Deus me permitir, eu quero fazer transmissões durante a semana, de segunda a sexta, eu vou convidar os irmãos da igreja, convidar pastores amigos para a gente ter uma conversa, um papo devocional e de oração, tá bom? Provavelmente à noite, que eu acho que é melhor, nós vamos fazer isso. Ontem eu fiz uma conversa com o Carlinhos, está aí na página da igreja, você pode acompanhar, mas o horário que eu estou pensando em fazer é de segunda a sexta, às 9 horas da noite, a gente tem um papo de devocional, conversar com algum irmão, com algum pastor e orarmos juntos, tá bom? Então, guarde essa ideia. Provavelmente amanhã, se Deus permitir, nós já vamos começar esse programa Papo com Fé, Papo com Oração, alguma coisa assim, nós vamos conversar e vamos interagir com os irmãos. Queremos que vocês participem, conversem aqui comigo. Essa plataforma dá para a gente conversar até com 5 pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Então, hoje, 19 horas, a gente se encontra, tá? Um abraço, Deus abençoe você, um bom domingo, um beijo no seu coração. Que Deus te guarde, Deus te proteja e até a noite, em nome do Senhor Jesus. Tchau.